você chega no esporte em um momento, vamos dizer assim, pós-traumático, né? Por quê? Porque aconteceu a aposentadoria de Magrão, né? O esporte não perdeu apenas um goleiro, né? Mas a figura de um ídolo e de um atleta que passava total segurança para os atletas e propriamente para a torcida, né? E aí eu queria saber de você, José, como é que foi esse processo, né? Existia uma pressão a mais para fazer a preparação e a transição dos goleiros? Como é que você sentiu o ambiente interno e também externo naquele momento daquele ato, da ausência do Magrão e de um início de um novo ciclo? Esse assim foi um fato bem interessante, né? Porque eu chego aqui no esporte em 2020 e o Magrão tinha encerrado a carreira em 2019, né? Se eu não me engano. E o que eu sentia dos goleiros eles carregavam muito essa cobrança. Eles tinham muito esse peso e de ser o substituto do Magrão. E na época a gente tinha aqui o Poli, era o Maílson, o Luan Poli e o Carlos Eduardo e os meninos da base, né? A primeira conversa que eu tive com eles foi que eu falei, gente, olha só, Magrão só existiu um e só vai existir um. O Luan Poli tem que procurar escrever a história dele, o Maílson tem que procurar escrever a história dele e o Carlos Eduardo procurar escrever a história dele. E por parte da própria torcida, da imprensa, vai existir sempre essa comparação. Não tem jeito, vai existir. Só que o atleta, ele não pode carregar isso com ele. E eu sentia que eles carregavam pô, eu tenho que ir bem porque aqui a gente teve o Magrão. Eu vivenciei esse momento também no Botafogo, né? Que foi da parada do Jefferson. E aí tinha uma cobrança muito grande em todos os goleiros que entravam no Botafogo. Ah, mas o Jefferson, gente, o Jefferson só teve um, o Magrão só teve um. E a gente sabe que essa comparação, essa cobrança vai sempre existir. Mas você não pode que o teu atleta carregue esse peso com ele, que ele acha que não, eu tenho que substituir. Não, não tem. E eu conversava muito com eles. Era a minha maior preocupação no momento que eles tirassem esse peso, que essa cobrança ela fosse externa, fosse da torcida, fosse da imprensa, mas que eles mesmos não tivessem esse peso com eles, não tivesse essa obrigação. Cada um procuraria construir a sua história dentro do clube, né? E eu acho que a gente conseguiu fazer isso. O Luan Poli acabou fazendo uma Série A muito boa, né? Eu acho que acaba sendo um dos atletas responsáveis também pela nossa permanência naquele ano, na Série A. No ano seguinte, que foi, na verdade, já em 21, né? Porque em função da pandemia o campeonato acaba só em 21. O Luan não iniciou tão bem, né? Oscilou um pouco no início de Copa do Nordeste, no início de campeonato estadual. Aí colocamos o Carlos Eduardo para jogar. O Carlos Eduardo vai bem no início na Copa do Nordeste, depois tem um acidente num jogo do Campeonato Pernambucano, em que ele sofre uma fratura no rosto. O Luan Poli retorna, volta e é expulso, e nisso o Maílson entra, né? E o Maílson, assim, o importante do Maílson, quando eu cheguei aqui no clube, foi na quinta rodada do campeonato estadual, na quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Nós fomos fazer um jogo contra o Curitiba, o Maílson joga, faz esse jogo, e aí ele comete um pênalti, né? No lance, e depois a gente resolve tirar o Maílson. E era um garoto que eu vinha que tinha muito potencial, muito potencial. Só que o Maílson tinha um problema, o Maílson não teve base, o Maílson começou a jogar futebol muito tarde, né? Então ele tinha algumas dificuldades por ele não ter vivenciado aquela parte de aprendizagem na base. Quando eu acho que na base o mais importante é que você tenha o maior tempo possível de minutagem, porque você vai errar, vai acertar, você vai errar e você vai acertar, Perfeito. você vai ter esse processo. E o Maílson não teve isso. O Maílson teve esse processo no profissional, tendo que substituir o Magrão com uma É que cobrança ele tinha uma absurda. figura muito próxima do Magrão, né? Ele tinha ali o senhor Magrão, o Magrão parece que era o Sim, padrinho dele, né? Então ele sentia muito falavam que mais, era né? falavam que era o pai dele, né? Falavam que era o Magrilson, filho do Magrão, e essa história toda. E ele mesmo acabava trazendo esse peso para ele, né? E a gente conversando muito, eu falei, cara, você tem um baita de um potencial, você tem que evoluir em muitas coisas ainda. Eu acho que você tem
muita qualidade, mas você precisa evoluir em várias questões. E a gente foi trabalhando. E assim, o Maílson não jogou, né? Depois que o Poli entra, o Maílson ficou praticamente um ano sem jogar, mas o que ele treinou nesse um ano e assim a evolução dele foi muito grande. E aí ele entra em 2021 e era uma coisa que ele sempre falava, né? Ele falava para mim, ele falava: o dia que eu entrar eu não saio mais, o dia que eu entrar eu não saio mais. E assim a gente vai estimulando essa cobrança, essa cobrança não, essa competição entre eles, né? Porque o goleiro só joga um, você tem três, quatro no elenco, não adianta, e você só vai jogar um. Então você tem que estar sempre estimulando os outros. E eu falava para ele: pô, é isso mesmo, é isso que eu quero ver. A partir do momento que você entrar, você não tem que dar brecha, a oportunidade tem que ser sua. E aí ele acaba entrando, e aí fez um ano muito bom, né? Fez uma Série A muito boa, uma Copa do Nordeste muito boa, e acabou seguindo, né? Tendo a oportunidade de poder jogar fora do país, teve essa proposta lá da Arábia Saudita, e é um atleta que eu vejo assim com muito potencial, com uma qualidade muito boa. Mas o mais importante era tirar essa questão, esse peso de ter que ter um substituto do Magrão, né? E isso para todos eles. Magrão só existe um, só vai existir, é o maior ídolo da história do esporte, né? E os outros goleiros, cada um tem que construir a sua história, procurar seguir o seu caminho. Foi o Maílson, agora vem sendo o Renan, e eles construírem o seu caminho, porque ninguém vai substituir o Magrão. A história do Magrão já foi feita, está fincada lá na história do clube, né? Agora não tem substituto do Magrão. Isso aí eu acho que as pessoas têm que esquecer, porque ninguém vai substituir o Magrão. O Magrão é insubstituível, como o Durval vai ser insubstituível, né? Os ídolos, eles não têm substituto. Os outros atletas têm que procurar a conquistar o seu espaço e escrever a história dentro do clube. Quem sabe um goleiro possa ter uma história tão bonita, né, ou parecida quanto o Magrão teve aqui dentro do esporte.